Como tem nuvens passando pelo sol, eu coloquei na exposição automática. Eu espero que isso não seja um problema para nós. E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Jaulê e eu estou aqui em Ituaçu, Bahia, na cachoeira. Tem uma cachoeira lá no fundo, dá pra ver, né? E eu tô aqui para falar com vocês sobre os 10 livros que eu mais curti das minhas leituras deste ano que passou, 2016. Galera, esse ano foi um ano curioso, porque assim, eu estudo no seminário JMC. Vocês que me acompanham já devem saber disso, que não me acompanham, fica aí a informação. E por isso estudar no seminário, eu tenho muitas leituras para fazer, só que assim, eu não queria limitar as minhas leituras às leituras do seminário. Não por algum problema com as leituras do seminário, não necessariamente, mas porque eu tenho planos de leitura, eu tenho objetivos, eu tenho algumas metas de leituras que eu tenho para ler, que não se limitam ao seminário. Então, essa foi uma dificuldade, ter que administrar as minhas obrigações das minhas metas ou dos meus objetivos pessoais. Uma coisa que eu aprendi esse ano que foi muito marcante é que nem todo livro vale a pena se demorar nele. Então teve algumas leituras, digamos assim, que eu comecei e que eu abandonei e não pretendo continuar. Talvez um dia eu vá continuar, talvez em um outro momento eu pegue aquele livro novamente, mas não está nos meus planos. Em um outro vídeo talvez eu explique melhor o que eu penso a respeito de abandonar livro. Esse ano eu li mais ou menos uns 40 e poucos livros. Eu falo 40 e poucos, não dando um número exato, porque assim, essa leitura do seminário ocorre muito de a gente precisar ler boa parte do livro, mas não o livro todo, ler um capítulo e tal, que são muitas leituras, mas não somam um livro inteiro. Então eu tive um pouco de dificuldade de saber como é que eu ia contabilizar essa leitura. Então, uns 40 e poucos, beleza? Uns 45. Das leituras que eu tive planejado, eu não consegui ler Sêneca. Eu achei que eu ia conseguir ler Sêneca, tá? Mas não deu. Mas eu consegui ler algumas coisas que eu queria muito e está aqui nessa lista, porque foram uns livros muito bons. Então, vamos lá. Aqui não tá nenhuma ordem de prioridade, beleza? Não tem ordem nenhuma. Tá aparecendo aqui. Então a primeira grande leitura que eu tive este ano foi o livro The Marrow of Theology, ou The Marrow of Secret Divinity, a depender da versão. Eu li a versão, que é uma versão mais antiga, em e-book, Secret Divinity, mas a versão customizada e mais atualizada, em uma linguagem um pouco mais atual, traz The Marrow of Theology, que eu prefiro falar assim. O livro do puritano William Ames foi um livro que eu gostei demais, porque eu estava muito interessado em ler esse cara, porque é o cara conhecido pela frase... Como é que é a frase mesmo? Ah, sim. Teologia é a doutrina ou o ensino de viver para Deus. E essa frase é muito marcante, e não é só uma frase de efeito para começar o livro, mas é uma frase que ele se baseia para desenvolver toda a teologia que ele apresenta no livro. É muito massa, é dividido em 2 tomos, né? Eu li um só, eu li em e-book na verdade, o livro é publicado em um volume apenas, mas originalmente ele é dividido em 2 volumes. O primeiro tratando da primeira parte de teologia, porque ele diz, teologia se divide em 2 partes, sendo que a primeira parte é fé, que é o que nós vemos no primeiro livro, e no segundo fala da observância, que é a segunda parte da teologia. Então, eu achei muito legal, não tem muita coisa assim absolutamente nova. Olha que impressionante, nunca ouvi falar isso. Não tem, mas é um livro bem legal por causa da forma que as coisas vão se encaixando e é apresentada. Eu gostei demais. E um outro livro que eu queria ler, que eu achei que eu não ia conseguir, e eu fiz um vídeo meio bestão falando que eu não ia conseguir, dando Vida Intelectual, do A.D. Sestilanges. Eu prefiro citar ele como o amigo Sestilanges apenas. Vida Intelectual é um livro interessante, porque ele é escrito por um padre, e você pensa, poxa, vida intelectual, um padre falando. Aí você imagina uma coisa bem monástica, assim, de se isolar, afundar a cara nos livros e tudo mais. Mas não, ele é um livro até bem equilibrado, eu achei bem interessante isso, falando de como nós podemos, e na verdade até devemos, usar de todas as coisas a benefício da intelectualidade. O pensador deve fazer isso, assim ele chama, né? Editora Realizações. Um outro livro que eu gostei muito foi Filosofia para Iniciantes, do R.C. Sproul. Caramba, que livrinho legal, viu? É um livro simples, galera, é um livro simples sobre filosofia. Ele trabalha um pouco de história, e o que é mais legal dele, por ser o Sproul, é que ele facilita o pensamento do filósofo. Isso é bem legal porque ele torna acessível àquela pessoa que tem interesse na filosofia e não conhece muito. Foi uma leitura que eu precisei ler para a disciplina de Introdução à Filosofia no seminário. Eu fiz um vídeo com meus amigos Wayne e Keller falando sobre as leituras que nós fizemos. E, na boa, é um livro que a gente recomenda, Edições Vida Nova. Próximo livro, Religião de Poder, organizado pelo Michael Horton. Esse livro também foi lido para uma disciplina do seminário
A Religião e Sociedade Pós-Moderna. Nós precisamos fazer uma resenha dele. Mas na boa, esse livro ele é bem legal, porque ele assim, ele mostra o problema da religião de poder. Religião de poder é tipo aquela tendência de querer dominar, de querer usar outras estratégias disponíveis aí no marketing, na cultura, etc., ao invés de se submeter e achar como suficiente o poder do evangelho. É um livro bem legal que ele vai tratar sobre pregação, sobre aconselhamento, sobre estratégia de crescimento. É bem interessante, vários autores, tudo massa, tipo J.I. Packer, R.C. Sproul, quem mais tá lá? Como é o nome do cara? Esqueci o nome dele. Edward Welch, David Powlison, só a galera legal. É uma organização do Michael Horton, da editora Cultura Cristã, mas infelizmente está esgotado. Eu li da nossa biblioteca do seminário e assim, é uma pena um livro desse estar esgotado. Eu conheci outras pessoas que leram e ficaram assim, maravilhadas, sabe? Algumas quase clamando para que a editora venha publicar esse livro novamente. Alguns ficaram olhando eu lendo e ficaram: Uau, que massa, você tá lendo esse livro. Muito bom, porque esse livro tá... Infelizmente está esgotado na Cultura Cristã, mas fica aí a dica, né? Cultura Cristã, se você estiver assistindo isso, tá aí uma republicação que eu acho que valeria a pena e certamente muitas pessoas se interessariam, porque é um livro de grande peso, de grande importância e de grande relevância para o nosso contexto brasileiro também, né? Religião de Poder, A Fé Cristã. Outro livro que eu li foi A Fé Cristã, do Thomas Watson. Esse livro é uma série de estudos no Breve Catecismo. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal, então não vou falar muito, mas é um livro assim lindo, belíssimo. É um livro que vale a pena ler devagar, aos poucos, se deleitando nas ilustrações, na piedade, na devoção que é transmitida neste livro. Vale a pena, editora Cultura Cristã também. Outro livro que eu gostei muito foi Pequeno, como é que é? Outro livro que eu gostei muito foi Pequenos Livros para Novos Teólogos. Novos Teólogos? É isso mesmo. Outro livro que eu gostei muito foi Pequenos Livros para... Eu tô errando. Como é que fala? Outro livro que eu gostei muito foi Pequeno Livro para Novos Teólogos, do Kelly Kapic. É bem legal esse livro. Ele é um livro pequeno, galera. A imagem eu sei que tá aqui porque eu tô... Vocês sabem onde é que eu tô, eu não tô com meus livros aqui, tá? Tô longe da minha casa até. A imagem não dá pra perceber, mas é um livro pequeno, ele é mais ou menos desse tamanho assim. Acho que o tamanho dele é 12 por 18, não é 12 por 18. É esse tamanho aqui, tá? E ele é bem legal porque ele é um livro pequeno, mas ele tem uma proposta interessante. É engraçado, né? Que é Pequeno Livro o nome do livro. Mas ele tem uma proposta interessante que ele é basicamente uma... Não sei se seria bem uma introdução, mas ele traz diversos princípios interessantes para o teólogo, para aquele que quer se esmerar, que quer se aprofundar no estudo da teologia. É um livro que vale a pena, galera. Ele é bem prático e ao mesmo tempo bem básico e fundamental em suas abordagens. É bem interessante, vale a pena. Editora Cultura Cristã também. Poxa, só tá rolando Cultura Cristã aqui. Outro livro que eu gostei muito é o livro The Religious... Como é que é? The Religious Life of Students of Theology, do B.B. Warfield, do amigo Warfield. Tem esse livro publicado em português, galera, que é A Vida Religiosa do Estudante de Teologia. A tradução é literal. Da editora Os Puritanos, é um livreto. E assim, o legal deste livro, eu li ele em inglês, por isso que eu falei em inglês. Você percebe que eu não sei falar muito bem inglês, mas leio... É um livro bem legal e eu diria que o mais legal dele é o seguinte, que ele não faz uma oposição que é muito conhecida e na verdade tem até uma certa... Eu não gosto. Oposição entre o dever e a piedade, ou entre o estudo e a devoção. Ele não faz essa oposição, o que é muito interessante. Ele diz, por exemplo, você perguntaria a um soldado qual perna é mais importante para marchar, a perna direita ou esquerda? Você perguntaria a um pássaro qual é a asa mais importante, a direita ou a esquerda? Não existe isso. Você precisa das duas. E ele diz isso no seu livro, que é muito legal. O estudante de teologia, ele precisa se esmerar nos livros, ele precisa afundar a cara nos livros ali, mas isso não pode ser algo desassociado da sua devoção a Deus. E o estudante de teologia também não pode buscar a Deus em sua devoção ignorando ou rejeitando os livros, porque se é algo que é oposta à devoção a Deus, que queime os livros logo. É um livro que vale a pena ser lido, galera. Existe o livreto da editora Os Puritanos para você adquirir se quiser, que é bom. Outro livro bem legal que eu li nas minhas férias do meio do ano foi A Adoração a Baal. Esqueci o subtítulo. A Antiga e a Nova, do Stephen Perkins. Eu não sei como fala o nome do autor. Galera, esse livro é bem legal. Eu li um e-book da editora Monergismo. Se não me engano, ele foi publicado em livro físico também. Me foge a informação aqui agora. Esse livro é muito massa, porque assim, ele fala qual é o problema ou qual foi o problema
do povo de Israel no período em que as pessoas estavam adorando a Baal. E ele fala de um certo sincretismo, sabe? Que a adoração a Baal meio que ficou uma coisa no meio da cultura, assim, imperceptível. Não, nós adoramos a Deus, mas estava de certa forma relacionado com a adoração a Baal. Era uma coisa contaminada com a idolatria. E ele diz que hoje em dia nós temos alguns resquícios de coisas muito similares a essa. Ele cita o exemplo da educação, ele cita o exemplo, inclusive, da ciência, como, por exemplo, até mesmo alguns na área do design inteligente ou do criacionismo, que cedem a um cientificismo, e ele cita o exemplo da política também. As aplicações que ele faz são bem oportunas, sabe? Vale a pena a leitura, galera. Eu não lembro qual o preço, mas eu comprei em e-book baratinho, coisa de menos de R$5. Então fica a dica aí, Editora Monergismo. Editora Monergismo teve uma penca de publicação em e-book, né? E louvado seja Deus por isso. Obrigado, Felipe Sabino, se estiver assistindo esse vídeo. Outro livro que eu gostei demais é do nosso conhecido amigo Paul Washer, O Evangelho de Deus e Evangelho do Homem. Esse livro é da editora Visão Cristã, galera, e ele é muito legal. Ele foi uma adaptação em livro, né, feito pelo Iago Martins através das conferências do Consciência Cristã, a conferência Consciência Cristã. Ele é um livro muito bom, galera, porque assim, eu já conheci o Paul Washer e alguns sermões dele, digamos assim, a gente já conhece, né, é bem frequente, mas a forma de ver isso em livro, de ter essa experiência com o ensino do Evangelho apresentado pelo Paul Washer em livro, foi uma experiência muito boa. Eu gostei demais desse livro. Eu indicaria esse livro muito para quem é novo convertido ou para quem precisa ter um novo frescor, sabe? Uma restaurada no ânimo pelo amor ao Evangelho. Então é um livro muito bom, editora Visão Cristã, fica a dica aí. E o outro livro que eu gostei muito foi O Cristianismo é Bom para o Mundo, que é uma adaptação de, na verdade, são artigos feitos em debates entre Christopher Hitchens e Douglas Wilson. Meu, que massa! É muito massa esse livro. Eu comprei ele numa estação de metrô, eu não lembro qual estação, e tava R$2, galera. Você compra um livro bom desse por R$2, você não compra, só se for no sebo, né? Mas eu comprei novinho, tirei do plástico. Enfim, mas ele é um debate entre o Douglas Wilson e o Christopher Hitchens, discutindo o cristianismo e sua influência no mundo, em que isso é bom, em que isso é ruim, em que interfere, etc. E Douglas Wilson, ele tem uma puxada bem pressuposicionalista, eu não sei se ele se declara assim, me foge essa informação agora também. Né, muitas informações fogem, né, ao vento passando. Mas eu gostei muito, galera. É um livro que, se você tiver acesso, eu não lembro agora a editora, acho que é Garimpo, mas é um livro que eu gostei muito porque a forma que o Douglas Wilson, né, nós somos cristãos, beleza? Então a gente tá do lado do cristão. A forma que o Douglas Wilson apresenta o Evangelho ou apresenta questionamentos a uma visão ateísta é muito legal, porque é uma forma muito piedosa e depois ele mostra até de certa forma como a gratidão tem a ver com tudo em relação a se nós cremos ou não na existência de Deus ou se nós damos louvor a Deus pela criação ou não. É muito massa, vale a pena a leitura desse livreto. É um livro bem fininho, mas muito interessante. Mas então é isso, galera, esses foram os 10 livros que eu mais gostei deste ano. Eu tive outras leituras esse ano que foram muito boas também, mas aqui eu coloquei os livros que eu fiz a leitura completa. Eu havia comentado sobre uma meta de leitura que eu me propus até o final do ano. Não é final de ano ainda, mas eu já sei que algumas leituras não rolaram. Paixão pela Pureza, por exemplo, ficou de fora, porque eu precisei viajar, não terminei a tempo. Mas os livros da série Visão Cristã sobre, eu consegui terminar. E Olam, eu adiantei bastante. Não quero falar disso. Mas é isso, galera. Se você gostou, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e acompanhe próximos vídeos que virão este ano. Nossa, eu tô com algumas metas, depois eu comento com vocês sobre essas metas. Tem algumas metas para este ano, eu quero comentar algumas coisas sobre experiências literárias. Eu tenho recebido muitas perguntas, aguardem aí, galera, que eu quero respondê-las de maneira eficiente, né? Não quero dar uma resposta simplificada de qualquer jeito, quero dar uma resposta legal. Então, aguenta aí que eu vou me esforçar, beleza? Acompanhe os próximos vídeos daqui do canal, outros vídeos aí. O YouTube acha que o melhor para você é esse, mas você pode ver esse também, que é o vídeo mais recente. E é isso. Querida? Olha o tanto de fio, olha o tanto de fio. Vai ter trabalho na edição do áudio.